Digamos que você é uma pessoa muito rica, nascida e criada em um ambiente favorável financeiramente e educacionalmente falando. E o mais importante, uma pessoa de bom caráter. E aí você é jogado num ambiente pobre e miserável, sem amigos e sem estrutura nenhuma. Você acha que continuaria sendo uma pessoa de bom caráter? Ou se tornaria um bandido, um marginal, um mau caráter? Ou digamos que essa situação seja exatamente a oposta. Se você fosse um cara das ruas, sem estrutura, criado num ambiente pobre e sem oportunidades, aí de repente é jogado num ambiente rico e favorável em tudo. Você acha que o seu caráter mudaria para melhor por causa desse novo ambiente? Esse é o tema principal do filme Trocando as Bolas. E embora seja uma comédia, ele vai muito mais além. Mas será que podemos dizer que esse é o melhor filme de Ed Murphy dos anos 80? Depois de ver esse vídeo, você nunca mais vai assistir Trocando as Bolas da mesma forma. Em meio a tantos filmes de comédia dos anos 80, Trocando as Bolas é com certeza um filme que vale a pena assistir de novo. Seja porque temos Ed Murphy no início do seu auge nos cinemas, ou pela sintonia perfeita dos protagonistas. O talento combinado de Dan Aykroyd e Ed Murphy nos entrega uma comédia brilhante, mostrando que duas grandes estrelas podem brilhar juntas sem competir, fazendo a comédia funcionar perfeitamente. Aqui, Dan Aykroyd interpreta Louis Winthorpe, o diretor-gerente mimado e snob da corretora de commodities dos irmãos Duke e Duke. E Ed Murphy dá vida a Billy Ray Valentine, um cara malandro que cresceu nas ruas em meio ao preconceito e sem estrutura nenhuma. A história começa quando Mortimer Duke comenta com seu irmão Randolph que eles têm sorte em ter Winthorpe gerenciando a empresa, pois ele é um homem muito talentoso. Já Randolph diz que isso não tem nada a ver com talento, mas sim com o ambiente onde ele foi criado. Mortimer insiste em discordar, dizendo que não importa o lugar, Winthorpe se daria bem mesmo que nascesse num ambiente desfavorecido, e diz que o talento está no sangue. Ora, isso nada tem a ver com ambientes. Poderia colocar o Winthorpe em qualquer lugar e ele ia se sobressair. É raça, Randolph. Isso está no sangue. Nesse meio tempo acontece um mal-entendido e os caminhos de Winthorpe e Valentine se cruzam, causando uma confusão que leva os irmãos Duke a notarem a presença de Valentine. E percebendo que ele é um cara que veio de um ambiente pobre, os irmãos fazem uma aposta. Randolph garante que se colocarem Valentine num ambiente favorecido, ele vai trabalhar como gerente tão bem quanto Winthorpe. Por outro lado, Mortimer diz que ele vai continuar sendo um marginal, pois ele acredita que isso tá no sangue, independente do ambiente. Uma curiosidade interessante. Tem uma cena onde Ed Murphy, como Valentine, pede esmola pra Mortimer e Randolph, e eles dizem que não tem dinheiro pra dar, e Mortimer ainda bate no coitado. E no filme Um Príncipe em Nova York, tem uma cena em que Ed Murphy, como Akin, o príncipe de Zamunda, dá dinheiro pra dois mendigos na rua, e adivinha quem são eles? Sim, Mortimer e Randolph, e esse é um detalhe genial que acaba ligando os dois filmes. Randolph! Me deixe em paz, Mortimer. Veja! Mortimer, estamos de volta. Continuando, os irmãos Duke, como são muito ricos e poderosos, mexem os pauzinhos para incriminar o Winthorpe e fazem ele ir preso e perder tudo que ele tem, enquanto convidam Valentine para assumir o lugar dele e ainda oferecem uma grana. Valentine aceita, mesmo estando super desconfiado. No início, a gente pode até pensar que os irmãos estão sendo bons samaritanos, dando tudo do bom e do melhor para Valentine. No entanto, alguns minutos depois, percebemos que eles não pensaram no conforto e no bem-estar de Valentine nem por um minuto sequer, mostrando que o que eles veem ali não é um ser humano com sentimentos, mas sim uma simples aposta. O que devo fazer com estas roupas, senhor? Mande para a lavanderia. Ele vai ter que usar alguma coisa quando voltar para o gueto, depois que ganharmos a aposta. Nas primeiras horas vivendo como um magnata, Valentine apenas se aproveita da situação e só quer saber de festa. E cá entre nós, o filme não se incomoda nem um pouco em deixar os seios à mostra. Eu estava esperando você, Billy Ray. Enfim, aos poucos Valentine começa a mudar seu caráter e começa a perceber que a forma como ele vivia nas ruas já não faz sentido para ele naquele momento. Já na corretora, os irmãos Duke ensinam a ele o básico sobre os investimentos em commodities e ele já mostra um grande talento em lidar com as ações, o que deixa Randolph e Mortimer muito surpresos em como ele aprendeu tudo muito rápido. Enquanto isso, Winthorpe sai da cadeia e mais uma vez os irmãos Duke manipulam sua vida contratando uma prostituta chamada Ophelia para acabar com o relacionamento dele. Quem interpreta a Ophelia é James Lee Curtis, na flor dos seus 25 anos. E a partir daqui, ela passa a ajudar Winthorpe, pois é a única que acredita nele. Mais uma vez, Winthorpe e Valentine se encontram e aqui a gente pode ver o quão bem feito é a forma como Ed Murphy faz as sutis transições para um sujeito mais educado. Aquele ali parece o sujeito que mandou me prender, senhor. Ele tá ali, parece um desgraçado.
Quer dizer, com o cavaleiro que mandou me prender um dia desses, olha. E ao longo do filme, essas transições continuam acontecendo aos poucos, mostrando o talento de Ed Murphy em suas atuações. Quando Winthorpe e Ophelia chegam no pequeno apartamento dela, ela mostra que é uma mulher provida de muita sabedoria e inteligência e que sabe o que tá fazendo. Não tenho vícios e não tenho dono. Este lugar é horrível, mas é barato, é limpo e é todo meu. Economizei 42 mil e está em ações rendendo juros. Acho que mais uns 3 anos e tenho bastante para me aposentar. Em seguida, temos a famigerada cena onde Jamie Lee Curtis faz topless. Curiosidade rápida sobre essa cena. De acordo com o diretor do filme, John Landis, a Paramount não queria Jamie Lee Curtis nesse papel, porque ela só tinha feito filmes de terror e não era conhecida por comédia, mas ele admitiu que a sua disposição para atuar de topless ajudou a mudar a opinião dos executivos depois que eles viram uma foto dela de biquíni. Eles sentiram que isso ajudaria a vender o filme. Continuando, na corretora, Mortimer deixa cair um maço com dinheiro para testar o caráter de Valentine. E mais uma vez, Valentine percebe o que é o correto a se fazer e também passa a não sentir mais necessidade de roubar, afinal, agora ele tem tudo. Do outro lado, o Winthorpe começa a perceber que não tem mais a confiança dos seus amigos, e em seguida os pensamentos desonestos começam a aparecer. Quanto é que vale? E finalmente chegamos na parte do filme onde Valentine e Winthorpe mostram seu caráter completamente invertidos, onde Valentine descobre que tem uma conta de $50 mil que não tá nos registros da empresa, e vai perguntar aos Duke que conta é essa, e Winthorpe tenta incriminar Valentine colocando drogas em suas coisas, o que revela que Randolph Duke estava certo a respeito de que o ambiente pode sim mudar o caráter, fazendo ele ganhar a aposta. Pague, Mortimer, ganhei a aposta. Muito bem. $1. Pegamos um psicopata perfeitamente inútil como Valentine e transformamos num executivo de sucesso. Transformamos um homem honesto e trabalhador num desesperado e violento assassino em potencial. Mas o que os Duke não imaginavam é que Valentine estava escondido no banheiro e ouviu tudo o que eles disseram. Então vai atrás de Winthorpe para contar a verdade. Então eles se unem para bolar um plano para se vingarem dos Duke e darem a volta por cima. Winthorpe e Valentine descobrem juntos que os Duke estão pagando propina para um cara roubar informações confidenciais da bolsa de valores antes de publicarem, pois tendo essas informações antes de todos, deixa eles em vantagem para comprar ou vender ações e ficarem ainda mais ricos. Então Winthorpe e Valentine se aproveitam disso e manipulam essas informações para os Duke investirem errado e perderem tudo. Logo quando o mercado financeiro abre, eles botam seu plano em prática, investem todas as economias de Ophelia e do mordomo Coleman, compram as ações certas e fazem os Duke comprarem as erradas. Assim os Duke perdem tudo que têm e Winthorpe e Valentine dividem a grana que ganharam nas ações com Ophelia e Coleman. Alguns dizem que essa história tem origem dos antigos curtas dos Três Patetas da década de 1930. Outros dizem que foi tirada do livro O Príncipe e o Mendigo de Mark Twain. De qualquer modo, poucas comédias de hoje em dia realmente comentam sobre questões sociais da forma que Trocando as Bolas faz. E quase nenhuma dá uma lição sobre negociação de commodities de alto risco. E ainda assim, de algum jeito, Trocando as Bolas consegue incorporar todos esses aspectos em um só filme, ao mesmo tempo que oferece uma comédia surpreendente que mantém um nível de entretenimento constantemente alto. Em suma, os cineastas respeitaram seu público o suficiente para deliberadamente nos contar algo sobre os estratos sociais americanos, e fazem isso sem precisar ser um documentário. Até mesmo os créditos iniciais já mostram que um confronto está por vir. A abertura mistura cenas do dia a dia dos ricos com o trabalho comum dos trabalhadores, enquanto toca a música As Bodas de Fígaro, de Mozart, que foi baseado no livro de Beaumarchais. Beaumarchais foi um escritor francês do século XVIII que abordou as diferenças de classes em suas histórias, e essa é a essência de Trocando as Bolas que talvez você não tenha notado. Afinal, quando se trata de um filme de comédia, geralmente a gente não espera nada muito profundo, né? Mesmo assim, Trocando as Bolas tá abarrotado de cenas hilárias, ótimos diálogos e participações especiais engraçadas. Para aqueles que amam comédias que têm uma boa profundidade sem perder a graça, esse filme é indispensável. Pode ser muito anos 80, mas nunca envelhece. É imperdível e essencial. Talvez a melhor comédia dos anos 80 e uma das melhores de todos os tempos, na minha opinião. Se tratando de curiosidades, em uma entrevista de 1990 ao Chicago Tribune, Jamie Lee Curtis disse que não se arrependia de aparecer de topless nesse filme. Meus seios são lindos, e eu tenho que te dizer, eles têm recebido muita atenção por um tempo de tela relativamente curto. Eu não dou desculpas e não me arrependo do meu trabalho anterior em filmes. Estou muito orgulhosa do trabalho que fiz em Trocando as Bolas. E se meus seios se tornaram um assunto de conversas em jantares em casas de fraternidade? Deus os abençoe.
Porém, em uma entrevista para a revista People, em 2022, ela admitiu que se arrependia. Eu gostei de fazer isso? Não. Eu me senti envergonhada por estar fazendo isso? Sim. Eu estava bem? Sim. Eu sabia o que estava fazendo? Sim. Eu gostei? Não. Eu estava fazendo isso porque era o trabalho? Sim. Alguns momentos engraçados no filme surgiram por acidente. Por exemplo, a cena de Mortimer tendo problemas para pegar o maço de dinheiro não deveria acontecer dessa forma. Mas os atores continuaram com isso e não quebraram o personagem, então foi mantido no filme. E na cena do trem, o disfarce, entre aspas, sueco de Ofélia surgiu porque Jamie Lee Curtis não conseguia fazer o sotaque austríaco correto. Em 2010, como parte de uma lei de transparência e responsabilidade de Wall Street, foi incluída uma regra que proibia qualquer um de usar informações privilegiadas para monopolizar mercados, exatamente como aconteceu no filme. E como o próprio filme inspirou essa regra, ela ficou conhecida como a regra de Ed Murphy. Tem muitas outras curiosidades interessantes sobre o filme. No entanto, se eu for citar todas elas, o vídeo vai ficar muito longo e essa não é a ideia no momento. E se você discorda de algo que eu disse, isso não nos torna inimigos. Portanto, comenta aqui sua opinião, é claro, com educação, porque eu sou um cara da paz. Mas se quiser me xingar também, não dá nada. Enfim, se você ainda não é inscrito e gostou desse vídeo, considere se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos. E se você já se inscreveu, muito obrigado de coração. A gente conseguiu chegar nos 4.000 inscritos muito rápido e eu sou imensamente grato a cada um de vocês que está sempre acompanhando e interagindo nos vídeos. Então, um grande abraço para você e até o próximo vídeo.